Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo 1, no verso de 1 a 3. Amém? Neemias, capítulo 1, de 1 a 3. O diabo, ele tenta matar, roubar e destruir, né? E nós sabemos que Deus, ele veio para dar vida e vida com abundância, para reconstruir, eu creio, muros de proteção sobre as famílias. Neemias capítulo 1, no verso de 1 a 3, diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e a cerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Amém? Neemias estava fora da sua cidade, fora do seu ciclo familiar, distante, né? Mas o seu coração estava ali presente, né? No meio da sua família, no meio dos seus queridos, né? Da sua cidade natal. Então eu fico imaginando também os nossos corações. Eu creio que muitos aqui estão longe, né? Morando, né? A quilômetros de distância dos seus familiares, mas você tem uma arma eficaz, que é a oração. Você pode orar e a tua oração chega à presença de Deus e vai ao local devido, agindo com poder e com autoridade. Amém? E duas perguntas ecoou de uma maneira tremenda, ecoava ali no coração de Neemias. As duas perguntas eram: como estão vivendo os meus irmãos? Como estão vivendo a minha família, né? E aqueles que foram levados, né, estavam ali cativos. E a resposta que ele recebe é esta, né, no verso que nós lemos: os que ficaram em Jerusalém, eles estão em grande miséria. E a segunda coisa que ele pergunta, a segunda pergunta que vem ao coração de Neemias é: como se encontra a cidade, o local, né, a qual ele vivia, né? E aí a resposta é: os seus muros estão totalmente destruídos e as portas de acesso da cidade foram queimadas. Então, em outras palavras, a cidade estava sem proteção, a cidade estava à mercê dos ataques, né, dos inimigos. E nós sabemos que quando não há essa proteção, o muro fala de proteção sobre as nossas vidas. O muro fala e falava ali a respeito daquela cidade. Eram cidades cercadas, muradas, e havia uma porta de entrada e havia uma porta de acesso, e tudo isso para que aqueles que estivessem dentro, habitando dentro daquela cidade, tivesse a devida proteção. Só que os muros estavam quebrados, os muros estavam com brechas, onde o inimigo poderia entrar. As portas tinham sido queimadas, então o acesso estava livre, e o inimigo estava tentando de todas as formas trazer, né, um medo ao coração daqueles que estavam ali vivendo aquele momento de cativeiro. Eu não sei como é que está a sua família, eu não sei como se encontra, né, os teus familiares, mas se os muros estão caídos, é tempo de reconstrução, é tempo de se levantar esses muros, é tempo de tapar as brechas, porque o inimigo, o nosso adversário, ele luta, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando sempre a quem possa tragar. Ele não muda a sua estratégia, ele está sempre pronto a tentar vir de encontro, né, às famílias, aos corações, trazendo destruição. Eu não sei quais as informações, o que essas informações produziram, né, no coração de Neemias. Certamente produziram uma inquietação no coração dele. Eu não sei também o que essas informações produzirão no teu coração, mas eu quero que o teu coração esteja inquieto, mas inquieto no sentido de buscar de Deus algo
para que esses muros sejam reconstruídos, para que este ano de 2019 ainda seja um ano de vitória, um ano sobremodo excelente sobre a tua casa, sobre a tua família, porque Deus tem algo ainda, meu amado irmão, para realizar na sua vida e através dos seus. E é interessante porque o que de primordial produziu no coração, né, de Neemias foi um temor, né? Ele vendo aquela situação, a situação em que se encontravam os seus irmãos, ele estava distante do local onde a aflição estava presente, mas ele estava com o seu coração misericordioso. E o ter um coração misericordioso é sentir a miséria do outro dentro do nosso coração. E era isso que Neemias estava sentindo. Neemias se colocou no lugar daqueles que eram seus parentes, que eram aqueles que faziam parte da sua história. Então ele se colocou, né, no primeiro passo que eu gostaria de falar nessa noite, sobre oração e sobre jejum. Nos colocarmos diante de Deus neste propósito, orando e jejuando. Neemias capítulo 1, no verso 4 agora, diz assim: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei-me, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Ele viu, ele recebeu aquelas informações, e a primeira coisa que ele fez foi se colocar diante de Deus. Foi se colocar diante de Deus em oração. Primeira coisa que você tem que fazer, que é fundamental, é primordial nessa reconstrução, é se colocar diante de Deus em oração. Ele, ouvindo essas palavras, ele se assentou, ele orou, ele jejuou, lamentou, né, por alguns dias e falou com Deus. Então aquelas informações produziram no coração de Neemias, né, algo, né, para que ele tomasse uma atitude. Houve um certo repúdio diante daquela situação tão adversa, daquela situação miserável na qual os seus parentes estavam passando, né? Lá no livro de Marcos, não precisa abrir, Marcos capítulo 9, no verso 17 e 18, diz a palavra de Deus que Jesus estava num momento muito especial com os seus discípulos. Eram 3 discípulos que ele escolheu, e ele foi a um local que nós conhecemos como o Monte da Transfiguração, e há uma ação sobrenatural de Deus, e aqueles 3 discípulos querem fazer ali uma cabana, 3 cabaninhas, para Jesus ali, para Elias, para Moisés, ficarem ali naquele conforto, naquela zona de conforto. Mas diz a palavra de Deus que Jesus, ele desce daquele monte, após aquele momento tremendo, da ação sobrenatural de Deus, ele desce, e quando ele chega lá embaixo, os demais discípulos estavam ali com uma multidão, e uma família, estava ali trazendo um pai angustiado, trazendo um filho, que era um filho que estava possesso de um espírito mudo, estava ali vivendo, aquele conflito familiar desde a infância daquele menino. E é interessante porque aquele pai chega a Jesus e disse assim: Senhor, eu cheguei aqui, eu pedi aos seus discípulos que fizesse algo, mas eles não puderam fazer nada. E aí Jesus, de uma maneira tão categórica, cheio da unção que vem do alto, essa unção a qual ele nos delega, meu amado irmão, e que ele nos dá, ele diz assim: olha, ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Trazei-mo aqui. Trazer este menino. E é interessante porque o pai chega e diz assim: olha, por muito tempo ele se lança na água, ele se joga num lugar, talvez num rio, ou num lugar bem profundo, e ele quase morre afogado, e a gente tenta salvá-lo, e de repente ele se lança no fogo. Então ele vivia uma inconstância muito grande, ali no seu lar, mas de repente algo sobrenatural ocorreu, o encontro com o mestre. O Senhor veio e repreendendo aquele mal, o menino é liberto, e Jesus diz algo tremendo, algo que tem que fazer parte da nossa vida cristã, da nossa batalha nesse processo de reconstrução dos muros em torno da nossa família. Ele diz assim: essa casta não sai a não ser por jejum e oração. Você quer combater
em favor dos teus, se coloque diante de Deus, em primeiro lugar, de uma maneira fundamental, sendo o fundamento neste combate, oração e jejum. Mas pastor, é tão difícil entrar nesse combate. Meu irmão, não estou falando que é fácil, mas é um combate a qual nós vamos ver milagres sobrenaturais ocorrendo no nosso meio, na nossa casa, em nome de Jesus, meu amado irmão. E a palavra de Deus diz no livro de Neemias, voltando lá em Neemias, no capítulo 1 mesmo, no versos 6 e 7, falando de oração, ele diz assim, Neemias orando a Deus, e diz assim: estejam pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje eu faço a tua presença. Ele estava falando com Deus, era algo presente. Talvez você diga: Deus, mas eu orei já pela minha família ontem. Mas Deus está falando hoje. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Existe uma palavra de Deus hoje para a tua família. Existe uma palavra de Deus hoje para o teu lar, meu amado irmão. E ele diz assim: olha, estejam pois atentos, Senhor, os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração que hoje faço à tua presença, dia e noite. Então era algo constante na vida de Neemias. E na sequência ele diz assim: Deus, eu faço oração e faço confissão pelos meus pecados e pelos pecados dos meus. Então ele se colocava ali diante de Deus, dizendo: Deus, eu quero me acertar com o Senhor. Meu amado irmão, sempre existe este tempo de acerto. Sempre existe esse tempo de nós recomeçarmos de novo. E no relacionamento familiar existe isso, tem que ser fundamental, essa questão de nós nos colocarmos diante de Deus. E quando o conflito ele vem no lar, nós olhamos para o outro dizendo: olha, o culpado é o outro. Eu não tenho porque, afinal de contas eu sou, perfeito. A parte imperfeita é o outro na minha família. Meu irmão, se coloque diante de Deus e diz: Deus, eu quero confessar o pecado dos meus, Senhor, e o meu pecado também, Senhor. Eu quero me colocar, eu quero me incluir, Senhor Deus, neste momento de acerto e de confissão de uma maneira tremenda. E ele diz assim: dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido. Então Neemias se incluía neste processo. Não era algo particular de um membro da família, não. Ele se colocava juntamente com todos ali. E é interessante porque a palavra de Deus diz que lá em Isaías capítulo 58, no verso 1 e no verso 9, o Senhor diz assim: clama a mim a plenos pulmões, não detenhas, ergue a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Estava falando deste momento, de clamor diante do Senhor, mas este clamor não só um clamor pedindo algo, mas de acerto, de posicionamento. E ele diz assim, na sequência do verso, agora o verso 9: então clamarás e o Senhor te ouvirás, gritarás por socorro e ele te dirás: eis-me aqui. Deus está dizendo para você em meio a este combate, Ele está presente em meio a este combate, Ele está presente, eis-me aqui, meu amado irmão. O Senhor se coloca neste combate juntamente conosco. É oração e é jejum, é passo a passo. É como remarmos num barco, Não adianta você pegar um remo e de repente começar a só remar de um lado, você vai ficar rodando, orar, jejuar, orar, e você segue adiante, meu amado irmão, orando e jejuando. Lá em Isaías, na sequência do verso agora, no capítulo 58, no verso 6 e 7, ele fala algo mais a respeito do jejum. Ele diz assim, porventura, é esse jejum que eu escolhi? É esse jejum que eu escolhi. O Senhor está afirmando
que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Porventura, não é que repartas o teu pão com o faminto? Se vires o nu, o cubras? O Senhor estava falando desse verdadeiro e genuíno jejum. É o jejum que promove perdão, promove libertação de uma maneira tremenda. Quando ele diz assim, que soltes as ligaduras da impiedade, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, que liberte o oprimido, que desfaça o jugo. Momento de perdão, que vai produzir libertação no teu lar, reconstrução plena destes muros que estão quebrados, dando acesso para o inimigo, para que crie confusão, discórdia no meio do teu lar. E aí, na segunda parte desse verso de Isaías 58, 6 e 7, o Senhor fala de exercer a misericórdia através do jejum. Ele diz assim, fala dessa ação social, que nos leva a uma responsabilidade pessoal. É uma responsabilidade tua, não é uma responsabilidade apenas do governo, ou da igreja, ou das organizações, instituições, né, sociais, não. Você faz parte desse programa de exercer misericórdia. O Senhor diz assim, que reparta o teu pão com o faminto, que abrigue os pobres desabrigados, e se vires nu, o cubras, não te escondas do teu semelhante. E é interessante porque Jesus, quando fala desse posicionamento, ele diz assim, que eles estavam dando, né, a Jesus, né, a comida devida, a vestimenta devida, e o Senhor falou assim, quando é que as pessoas começaram a perguntar, Senhor, quando é que nós te vimos nu e nós te cobrimos? Quando é que nós te vimos com fome e te demos de comer? Ele falou assim, quando vocês fizeram neste posicionamento genuíno e verdadeiro, não de troca, não de barganha, mas exercer misericórdia, sentir a miséria do outro dentro do teu coração. E aí ele fala sobre isso, ele fala sobre essa ação sobrenatural de Deus. Eu lembro no começo da minha conversão, eu tive vários períodos que eu fiz jejuns, e eu lembro que, prematuro, como uma criança, né, recém-convertida, então fazia o jejum e já ficava preparando, contava as horas, separava o que era para comer e depois comia tudo que, né, passava mal. Aí eu falei, tem alguma coisa errada, Deus está me castigando. Deus não está castigando, você simplesmente ficou um período sem comer, então agora tem que ir devagar, né? E aí eu lembro que numa dessas vezes, começo da minha conversão, a gente vai aprendendo, né? E a experiência é errar menos. Eu lembro que eu estava jejuando e alguém bateu na porta. Eu morava numa casa lá em Belo Horizonte e eu tinha separado a comida, né? Que mais tarde, no final da tarde, eu iria comer. E eu falei, Deus, eu vou dar essa comida. E aí foi um dos primeiros momentos de ceder, né? Aquilo era algo que eu estava pensando em comer mais adiante. E Deus falou, não, dá. E aí eu falei, ai, Deus, dá. E aí eu fui aprendendo, né? Então você vê assim o magrinho com o, né? Magrinho, entre aspas, né? Não tão magrinho, né? Mas com uma vontade de comer. Eu gosto de comer, eu gosto de dormir, mas é onde Deus pega na minha vida e começa a trabalhar, começa a moldar no meu coração, né, essa necessidade de se colocar diante dele para ouvir a voz dele. Oração e jejum em prol da tua família vai te levar a uma tomada de posição fundamental em todo este processo de reconstrução, restauração familiar. E eu fico imaginando esses momentos de nos colocarmos diante de Deus, nos posicionarmos. Há uns meses atrás, Deus me levou a um posicionamento. Eu relutei para fazer esse reposicionamento. Porque, meu irmão, eu gosto, como eu falei para você,
de levantar, tomar o meu café, e eu gosto de tomar café de duas mãos, sabe aqueles cafés de mineiro, duas mãos, né? E aí eu falei, Deus, eu vou entrar num propósito de oração, em jejum, em favor de algumas causas, inclusive esta causa, que é a causa da minha família. E aí eu me preparei durante uma semana, e aí eu fiquei marcando, falei, Deus, vou começar hoje. Aí eu contava os dias, e falei, vai dar até tantos dias aí. Eu falei, não, hoje não dá, vou começar amanhã, porque aí eu sei que foi quase uma semana de preparação para começar. E aí eu comecei o processo. Foram 40 dias, com 12 horas de oração e jejum. Que Deus foi trabalhando, moldando no meu coração, e eu ficava olhando, eu falei assim, de repente, aquelas 12 horas se estendiam a 13, 14, 15. Mas foi algo que eu fui anotando o que Deus foi falando, e é interessante que eu deixei anotado um verso aqui, lá no sexto dia desses 40 dias, o Senhor, no Isaías 29, 17 e 18, diz assim, porventura dentro em pouco não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido como por bosque? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, haverão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Promessa de Deus, de conversão, de cura, de libertação de uma maneira tremenda. E eu marquei o verso do lado e falei 6/40, 6/40. Chegou no último dia, Deus estava falando comigo no final do livro de Isaías. Eu vou mostrar só esses dois versos para você entender que Deus, ele fala com você, e ele fala dentro da palavra de uma maneira tremenda. E lá no Isaías 40, no último verso, na minha sequência bíblica de leitura diária, eu estava lendo Êxodo 40, no verso 33, diz assim, e levantou também o átrio ao redor do tabernáculo, e do altar pendurou o resposteiro da porta do altar. Assim Moisés acabou a obra. Ponto final. E aí Deus começou a falar, no verso 34 diante, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava do tabernáculo, os filhos de Israel se levantavam e caminhavam avante em todas as suas jornadas. E se a nuvem, porém, não se levantavam, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Então Deus fala de direção, fala de posicionamento, tudo isso diante desse ouvir Deus falar com você, oração e jejum. Está atento, está atento. E é tão interessante porque eu contei duas experiências nesses dias de oração em prol dessa causa, que é em prol da família. E aí, Isaías 58, no verso 9, diz assim, então clamarás, e o Senhor vai te ouvir, o Senhor vai te responder, gritarás por socorro, meu amado irmão, e Ele te dirá, eis-me aqui. Aí Deus fala de algo, que tem que ser algo, um posicionamento, que vai exercer na sua vida uma atitude, e ele diz assim, então se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça. Sabe o que é o dedo que ameaça? É o que aponta para alguém, 3 estão apontando para você, é o jugo, é o dedo que ameaça. Se tirares de ti o jugo, o dedo que ameaça, e o falar injurioso. Sabe o que é falar injurioso? É o falar ofensivo, é o falar infamante, que traz contendas e confusão, ofensa ao outro. Então Deus está falando sobre isso, sobre essa ação sobrenatural de Deus, que no orar, meu amado irmão, e eu oro a Deus, que Deus faça com que você acorde, meu irmão, de madrugada, não por insônia, porque você vai acordar, e você vai orar, e você vai falar com Deus, e você vai se derramar diante de Deus, e você vai se colocar, e vai ver os milagres de Deus, na tua casa, na tua família, respostas ocorrendo, de uma maneira sobrenatural na tua vida.
Meu amado irmão, não estou rogando praga, não, estou orando mesmo, né, para que isso ocorra na sua vida. Eu, pastor, o pastor orou para mim no domingo. Não, eu quero que você ore, amém? Se for preciso, ele vai te acordar, e de repente, 3 da manhã, 2 da manhã, estou com insônia. Não está com insônia coisa nenhuma, vai se pôr diante de Deus. E já aconteceu várias vezes comigo, de eu parar, orar, depois ir para a cama e dormir o restante da madrugada e ter respostas tremendas de Deus. Aí o que acontece? Fundamento, oração, jejum. Agora o processo de restauração é a segunda parte. O processo de restauração, existe um período de preparo, um período onde você vai montar estratégias, meu amado, para entrar neste processo de restauração. Neemias capítulo 2 agora, no verso, Neemias 2, no verso 11, 13 e 15, diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive por 3 dias, não declarei a ninguém o que o meu Deus pusera no coração para eu falar. De noite saí pela porta do vale, contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Contemplei e tornei para casa. Ele chega em Jerusalém, ele não fala nada, e quando Deus colocou esse propósito, desse momento de oração, eu falei: Deus, eu não vou falar nada em casa, eu vou começar a fazer, e se a minha mulher, que está mais próxima de mim, ela perguntar algo, eu vou falar. Aí passou o primeiro dia, segundo, terceiro dia, ela preparou a mesa e falou: João, vou tomar café. Eu falei: Sueli, eu não vou tomar, eu vou falar com você. Aí eu falei com ela, no terceiro dia, e o meu filho, que é mais desligado, né, então ele ficou semanas, depois eu fui falar para ele, né. Por quê? Porque eu quero que você entenda que Deus vai colocar coisas no seu coração, a respeito da sua família, que cabe a você, somente você e Deus. Fecha a tua boca, entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto, e ele vai te ouvir. E foi isso que Neemias fez. Ele se colocou diante de Deus num processo de restauração, se preparando para esse processo de restauração da reconstrução do muro. Ele diz assim: eu cheguei em Jerusalém, 3 dias estive ali em Jerusalém, não falei para ninguém o que eu iria fazer. Contemplei os muros, eles estavam assolados. Ele começou a olhar, e eu convido você a fazer isso na sua família, olhar e ver as brechas nos muros. Não fala nada, olha a tua família, observe aonde o inimigo tem tentado entrar para trazer confusão, discórdia. Observe, e aí você vai estancar essa fonte onde ele está saciando a sua sede. Mas para que isso ocorra, tem que haver esse momento de preparação. Fecha a tua boca e ouça mais Deus falar com você. Ouça mais Deus falar com você. E aí o que aconteceu? No capítulo 2, agora, no verso 17 e 18, ele fala assim: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada, as portas estão queimadas. Aí ele diz no verso 18: vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém, deixemos de ser vergonha, opróbrio, né? Então disseram: disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Então um grupo se agregou a Neemias nessa reconstrução, mas para que isso ocorresse, teve que haver um processo dele parar e montar uma estratégia. Qual é a estratégia de Deus para essa restauração? Eu sei que Deus tem uma estratégia especial para agir na tua casa, no teu lar, com a tua família, em nome de Jesus. Então foque na direção maior de Deus, sobre o projeto a qual Ele tem designado a você, que é esse projeto família, que é a tua casa, né? Neemias capítulo 2, agora no verso 19 e 20, ele diz assim: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, nós disporemos e reedificaremos, vós não tendes partes, nem direitos, nem memorial. Ele está falando com aqueles que eram os opositores, que estavam tentando vir, né? Lá em Neemias 4:1 diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro,
ardeu em ira, indignou-se e muito se escarneceu. A oposição, o desânimo, a tristeza, para tentar fazer você parar em meio a essa reconstrução, vai ocorrer. Isso não é novidade, né? O inimigo vai tentar de toda forma, mas dentro desse processo de restauração, existem promessas de Deus. Promessas de Deus para a sua família. E essas promessas de Deus para a sua família, você tem que se apegá-las, né? A elas. Lá Isaías 58:11 diz assim: o Senhor vai te guiar continuamente, o Senhor fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltem. Jamais faltem. O Senhor está falando isso. Então a restauração vem, meu amado irmão. A restauração vem de uma maneira tremenda, mas Deus quer te usar. Então busque de Deus a orientação devida. Neemias no capítulo 1, no verso 8 e 9, ele diz assim: lembra-te da palavra dada a Moisés. Ele está falando, traga à memória a palavra do Senhor que foi dada, ainda que seja aquela palavra de correção, de orientação, ainda que seja uma palavra que nós, porventura, naquele momento, não queiramos ouvir, é a palavra de Deus, é a orientação de Deus. E ele diz assim: lembra da palavra dada a Moisés, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se houver conversão, mas se converterdes a mim, e guardares os meus mandamentos, e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam aonde? Pelas extremidades dos céus, o Senhor disse, eu vou lá e vou ajuntá-los. Eu vou ajuntá-los lá das extremidades do céu. Não é você, meu amado irmão, é o Senhor. Mas Deus está dando a você estratégia de vida, em oração, em jejum, se colocando diante do Senhor, confessando os teus pecados, se posicionando, e o Senhor diz assim: então os trarei para o lugar que eu tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Isso tem sido real na minha vida. Às vezes a conversão não é aquela conversão na minha família dos mais próximos, mas Deus está tocando outros mais distantes. E assim Deus vai fazer, e vamos crer, e vamos profetizar: Deus, a minha casa é do Senhor, Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E neste processo, meu amado irmão, certamente a oposição virá, tentando fazer com que você desfoque do alvo, do proposto por Deus, né? E aí Tobias e Sambalate se apresenta, ele entra na história, e talvez já exista este Tobias e Sambalates, né, se opondo na tua vida, no teu relacionamento familiar, mas meu irmão, manda ele embora em nome de Jesus, manda ele embora, essa oposição, meu amado irmão. Diz assim no 4:1 que nós já lemos: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ele ardeu em ira, indignou-se e muito se escarneceu. Então a oposição vem, tenta tirar o foco, mas o objetivo correto ele vai ser atingido. Aí em Neemias 4 agora, no capítulo 4, no verso 4 a 6, ele diz assim: ouve Deus, estamos sendo desprezados, pois provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então a oposição veio antes do muro chegar até a metade. Então talvez no começo, quando eles começaram a levantar, começaram a dizer: onde eles pensam que vão chegar? Talvez estejam dizendo de você e da sua família: onde essa família pensa vai chegar? Essa família, sabe, eram réis, agora está, sabe, inveja vem tentando corroer, destruir. E aí eu quero que você não desista, eu quero que você vá até o fim, porque a metade do muro estava sendo construído, mas havia ainda uma outra metade que precisava ser edificada. Precisava ser edificada. Neemias capítulo 4, no verso 7 a 9, diz assim: ouvindo que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já começava-se a fechar as brechas, ficaram sobremodos irados.
O inimigo fica, e aquele que é opositor vai ficar, meu amado irmão, porque as brechas estão sendo tapadas. O acesso do inimigo está sendo bloqueado, meu amado irmão. Veio por um caminho, por 7 vai se dispersar, em nome de Jesus. De sobre a minha casa, de sobre a tua casa, em nome de Jesus. Com autoridade, que o sangue do Cordeiro seja aspergido nas portas da tua casa, e com autoridade o mal não entre para tentar matar, roubar e destruir. Porque a reconstrução, o processo de restauração está sendo feito, e o inimigo está tentando bloquear, parar, impedir você de prosseguir. Avante, meu amado irmão. E aí diz a palavra de Deus, que eles ficaram sobremodos irados, ajuntaram-se todos de comum acordo, para irem atacar Jerusalém. Então eles se ajuntaram no motim, meu amado irmão, para vir de encontro. Às vezes não vem um inimigo só, ele se torna um com outros, e aí ele corrói outros, para vir de encontro a você. E aí ele diz assim, no final do verso 9, né? Porém, o que ele fez? Neemias? Porém, nós oramos ao nosso Deus, e por proteção pusemos guardas contra eles, de dia e de noite. O que ele fez? Ele orou ao Senhor, e ele pôs guardas como proteção. Orou e agiu. E é isso que você tem que fazer, pela sua família, orar e agir, orar e agir, orar e agir. Para finalizarmos, a obra da reconstrução agora, terceira coisa, é grande, e ela demanda esforços, trabalho, meu amado irmão. E aí o inimigo vem tentando desanimar você, para que você não conclua a obra, não conclua o muro, né? A restauração completa. Neemias capítulo 4, no verso 10, diz assim: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar os muros. Aí o que Neemias faz? Neemias 4, 13, ele diz assim: então pus o povo por famílias. Ele falou: algo está corroendo, né, essa construção, então eu vou dividir a família dos Pires, a família dos Silvas, as famílias dos Novais, as famílias do Prado e as famílias, né, dos Santos, né, sua família, põe o seu nome aí. Deus colocou a sua família, dividiu por família, e aí é interessante que diz assim: e pus o povo por família, nos lugares baixos, nos lugares abertos, e por detrás dos muros, com espadas, com lanças e com seus arcos, orando e vigiando. Por alto, por baixo, nos vales, por trás. Deus está te convocando por família para este combate. E aí é interessante que o esforço, né, produtivo deste grupo vai estabelecer uma estratégia correta a ser vencida, meu amado irmão. Neemias 4,15 diz assim: ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós para o muro, e cada um a sua obra. Cada um a sua obra. O inimigo foi frustrado neste desígnio. Cada um na sua obra, cada um por sua família, diante do muro, responsável pela construção deste muro. O inimigo vem para tentar matar, roubar e destruir, mas ele já está batendo em retirada. Eu oro como pastor aqui das famílias, eu oro crendo na ação sobrenatural de Deus sobre famílias. E este que veio, da mesma maneira que ele veio, por um caminho, ele vai se dispersar por 7, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu amado irmão. O inimigo, ele continua o seu combate, ele não desiste.
Lá em Neemias capítulo 6, assim: o muro tinha sido edificado, e nele já não havia nenhuma brecha. No capítulo 6, no verso 1. Mas o inimigo, ele não cessa o seu combate, ele continua tentando minar, tentando persuadir as pessoas a desistirem, e o muro já tinha sido construído, já tinha sido edificado. E aí diz assim, em Neemias 6, no verso 5 e 6, assim: então Sambalat me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia uma carta aberta, e o teor da carta era este: tu e os judeus intentam revoltar-se, e por isso edificas o muro, queres ser o rei deles. Olha que carta, ele trouxe uma carta aberta, não foi uma carta lacrada para que Neemias lesse, não. O inimigo vem com uma carta destrutiva para a tua família, mas ele quer te expor, ele quer te expor a vergonha, a derrota, mas ele já foi desmascarado. Ele já foi desmascarado, e esses muros estão sendo reconstruídos, eles estão sendo levantados, e ele não vai entrar para matar, roubar e destruir, porque o Senhor que veio para dar vida e vida com abundância, ele está dentro do muro, ele não invade, ele já está dentro, porque é de dentro que ele está dando a estratégia de vida para a reconstrução do muro. O inimigo tentará, através de calúnias sobre a tua vida, sobre a tua família, mas não deixes se abater, não dê ouvidos, meu amado irmão. Ele quer desnortear você, para que você se perca nesse processo de reconstrução. E a calúnia, ela tem essa força, né? Ela tem essa força de tentar desestabilizar você, a mim, para que nós percamos o rumo a ser seguido. Mas o que diz lá em Neemias capítulo 6, no verso 9? Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó nosso Deus, olha que ele pede, Neemias: ó Deus, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. E aí o que acontece? Ele faz essa oração. E essa oração que eu quero que você faça: Deus, fortalece as minhas mãos. E aí o que acontece? Na sequência do verso diz assim: tendo eu ido à casa de Semaías, ele vai até a casa de um profeta. Então era alguém que no passado teve uma referência como profeta, mas que tinha sido corrompido por Tobias e Sanbalates. E aí o que acontece? Ele vai até a casa deste profeta e diz a palavra de Deus assim: disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, fechemos a porta do templo, porque virão para matar-te. Aí o que acontece? Deus não estava naquele propósito de restauração do muro? Estava. Deus não está no propósito de restauração da tua família, da tua casa? Está. E se Ele está, meu irmão, meu amado irmão, Ele vai te dar discernimento. Peça a Ele discernimento da parte dEle. E a palavra de Deus diz que naquele momento ele discerniu que aquele homem, aquele profeta, ele não estava vindo com uma mensagem de Deus. E tem muita gente se levantando como supostos profetas de Deus, mas meu amado irmão, se não vem, não é condizente com aquilo que Deus está dizendo na sua palavra, se contradiz, meu amado irmão, ainda que seja bonito, florido, mas não tendo consistência, foge dele. E aí diz a palavra de Deus que no capítulo 6 de Neemias, no verso 11 e 12, ele diz a esse profeta Semaías, ele diz assim: porém eu disse, homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? Neemias tinha consciência de que ele não era o sacerdote, ele não poderia entrar ali, ele não podia usurpar algo que não era dele. E o inimigo estava tentando lançá-lo numa condição de descrédito, estava tentando colocá-lo numa condição em que ele estaria em desobediência. E aí o que acontece? Onde há desobediência, há morte.
E aí o que ele fala? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Meu amado irmão, não baixe a guarda. Às vezes dentro da igreja você fala assim, ai, todo mundo é santo, ninguém, mas alguém vai te dar um golpe. Mas o pastor estava dentro da igreja. Não sei. E aí o que acontece? Ele fala assim, eu percebi que não era Deus que estava enviando. Houve discernimento, então que Deus venha dando discernimento a você. E para finalizarmos, Neemias capítulo 6, no verso 15 e 16, a obra acabou, a obra está completa. Diz assim, acabou-se pois o muro em 52 dias. Sucedeu que ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos, porque reconheceram que por intervenção é que fizemos essa obra. Por intervenção de quem? De Deus. E aí no capítulo 7, de Neemias 7, no verso 1 e 3, diz assim, ora, uma vez edificado o muro, e assentadas as portas, ponha-se guardas, cada um no seu posto, diante da sua casa. Esse é o verso que eu quero deixar final. Neemias 7, 1 e 3. Ora, uma vez edificado o muro e assentadas as portas, ponha-se guardas, cada um no seu posto, diante de sua casa. É diante da sua casa que Deus está te convocando para estar de guarda, de prontidão. O muro vai ser reconstruído plenamente. Você vai ver esse muro reconstruído plenamente. Essa ação de Deus sobrenatural sobre a tua vida, sobre a tua casa, meu amado irmão. Mas tem um processo. Começa lá com oração, com jejum, um processo de preparação, de restauração, até se concluiu-se a obra em 52 dias, menos de 2 meses. E eu creio que Deus quer fazer algo na sua vida, na sua família, e Deus urge para fazê-lo, Ele tem pressa para fazê-lo. E eu quero ver isso se realizando na sua vida e na sua casa, nesse prazo curto, 52 dias. Não estou querendo levar algo, né? Não, Deus tem o poder de fazer no tempo dele, mas creio que é um tempo determinado para Deus realizar. E eu quero orar com você. Eu quero colocar a tua casa, a tua família diante de Deus. Nós somos um culto de vida vitoriosa, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu quero que você se coloque diante de Deus pela sua casa, pela sua família. Os muros precisam ser reconstruídos, precisam ser restaurados, e você sabe bem aonde esses muros estão quebrados, onde o inimigo tem entrado e tem trazido ao teu lar confusão, onde ele tem trazido situações tão adversas, talvez através de pessoas que têm entrado de uma maneira indevida na tua casa, através de sites da internet que têm entrado e têm corroído os muros da tua casa. Mas Deus, nessa noite, Ele te convida a esse posicionamento, porque eu creio, é tempo de restauração dos muros, é tempo de uma restauração plena, e aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para completá-la. E quando chegou 52 dias após o começo daquela reconstrução, o muro estava pronto, mas deveriam continuar o processo de estar atentos, vigilantes,
E no capítulo 7, deixa muito claro. Deus ordena que guardas sejam postos em frente às suas casas, guardando, preservando. E Deus está convocando você a ser este guarda. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Se é com você que Deus está falando. É tempo de reconstrução. É tempo de posicionamento pleno diante do Senhor. Nós estamos diante deste culto. Um culto de vida vitoriosa. E essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Senhor, eu quero orar por esses. Eu não conheço esses corações. Eu não conheço as suas vidas. Eu não conheço seus lares. Os conflitos que têm vindo sobre esses lares. Mas tu conheces, Deus. Ah, Deus, venha com cura. Venha com restauração, Deus. Venha restaurar esses muros que estão quebrados, Deus. Que estão, Senhor Deus, com brechas indevidas, Deus. E que tem corroído, Senhor Deus, lares aqui presentes, famílias aqui presentes. Eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha de encontro a essa vida, a este lar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vai, Marcelo. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria.